eu vou dar uma manchete aqui. É um São Paulo com um perfil de elenco diferente. Então, é um São Paulo diferente que chega para essa final com possibilidade de título. Diferente de um São Paulo, por exemplo, que fez a final contra o Del Valle e foi engolido e decepcionou a torcida em Córdoba no ano passado. Então, é um São Paulo que vem muito forte e pode sim ser campeão. Chega com essa perspectiva, André Hernan já dá gancho para nossa enquete que está no ar e você pode votar. Se a final fosse hoje, quem você acha que seria o campeão da Copa do Brasil? Flamengo ou São Paulo? Vote à vontade, deixe sua opinião aqui no nosso chat e participe conosco desse de primeiro especialíssimo. Você já quer votar na enquete? Já vou te colocar nessa roubada, André Hernan. Você quer votar na enquete? Acho que hoje, se a gente tivesse os próximos jogos, sei lá, quarta-feira que vem, nas próximas duas quartas, eu colocaria o São Paulo tranquilamente como favorito ao título e diria para vocês que o São Paulo levaria o título da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. PVC, qual que é o seu voto nessa nossa enquete, que é hipotética, porque as finais não vão acontecer hoje, evidentemente, é só daqui a um mês, e eu já falei isso algumas vezes para colegas. No futebol brasileiro, um dia é uma semana é um mês e um mês é um ano. E o São Paulo, ele falou isso na coletiva ontem. Daqui a um mês, não sei nem se eu vou estar aqui. Se fosse hoje a final, o que você acha que aconteceria, PVC? O São Paulo podia ter dito, não sei nem se eu vou estar vivo, porque para morrer basta estar vivo. Mas assim, quando ele fala isso, ele coloca em xeque um trabalho, porque pelo momento que o São Paulo está. Eu disse antes das semifinais que eu tô com a impressão de que o São Paulo vai ganhar o campeonato, vai ganhar a Copa do Brasil. Mas isso não dá para você, isso é uma sensação, isso é uma percepção de olhar para o. Às vezes você tem uma coisa de intuição, de olhar para o elenco, de perceber o movimento e julgar que pode acontecer. Agora, análise. Então, o meu voto hoje é São Paulo. Mas a gente vai saber disso mesmo. Vamos fazer a análise correta daqui a um mês, na semana da decisão, porque daqui até lá muita coisa vai acontecer. Muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Você pode votar na enquete, evidentemente, que é um exercício de imaginação baseado no que a gente está vendo agora, nesse momento. Fernando com a gente, o Nino e o Marcos Vinícius também mandando mensagens aqui no nosso chat. Começar falando dessa classificação do São Paulo, Hernan, porque a gente viu um time que amassou o Corinthians no primeiro tempo. Era jogo para fazer 3 ou 4-0. O São Paulo criou para fazer isso. O placar até nem refletiu a superioridade. E essa superioridade não só no segundo jogo, né? O Corinthians vence na Neoquímica Arena, muito no talento individual do Renato Augusto, mas consegue a vantagem. E o São Paulo amassa o Corinthians no primeiro tempo, cria para fazer o terceiro, o quarto, e no final o Corinthians cresce na segunda etapa, faz aquela pressão, mas não consegue fazer o seu gol. O que você viu de bastidor dessa classificação do São Paulo que você acha importante trazer para a gente aqui, Hernan? Eu vou começar pela fala do Luxemburgo antes do jogo. Eu perguntei para o Vanderlei se o Corinthians viria para se defender, e aí eu peguei como gancho da pergunta a escalação do Bruno Mendes como lateral, né, barra zagueiro, barra terceiro zagueiro, ali colocando o Fagner no banco de reservas. E o Vanderlei se incomodou com a pergunta. Falou assim, não, mas eu já joguei várias vezes assim com o Bruno Mendes e tal, não quer dizer que é defensivo. A gente não vem aqui para se defender, a gente vem aqui para jogar. A gente estudou, aí ele, analisando o São Paulo, a gente está preparado, a gente já sabia mais ou menos da escalação e a gente já está preparado para essa escalação que o São Paulo divulgou. Então, assim, fiquei com a sensação de que, claro que tinha uma preocupação defensiva, mas houve uma preocupação excessiva na questão de esperar o São Paulo impor o seu jogo. E aí o São Paulo acabou surpreendendo, era um ritmo completamente diferente, alucinante do São Paulo, e o Corinthians assistiu o São Paulo jogar. Me chamou muito a atenção, e isso eu toda hora avisava o Kleber na transmissão, o Rafa Oliveira, que era um Corinthians apático, era um Corinthians assim que eu olhava para o banco de reservas e o próprio Vanderlei Luxemburgo não tinha muitas reações. Não que tivesse que esbravejar e ficar gritando ali, fazendo pirotecnias na beira do campo, mas eu digo de estratégias, de chamar, de posicionar, de conversar com um outro jogador. Era um Vanderlei que demorava para assimilar e trocar ideias e tentar mexer no time. O Corinthians foi muito surpreendido e o primeiro tempo foi nessa toada. Entendo que se o São Paulo fosse um pouquinho mais organizado, se fosse um time que já tivesse um conjunto jogando há mais tempo, não tivesse peças chegando agora, como tem Lucas, como vai ter o Rames daqui a pouco,
era para o São Paulo ter saído com o primeiro tempo, assim, uns 4, 5 gols. O Lucas cria uma jogada para fazer o terceiro gol, que ele faz quase tudo, faz a tabela, sai na cara, o Cássio salva com a perna, seria o terceiro gol, ainda no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o Lucas prepara uma jogada quase inteira sozinho, cruza para trás, o Calleri ajeita, o Wellington Rato chuta por cima, tem a oportunidade ainda do Juan, que ele cabeceia, o Cássio faz a defesa. Então foi uma sequência de chances criadas pelo São Paulo, claríssimas. E PVC, essa postura do Corinthians no primeiro tempo, que chamou muita atenção, como assistiu, não é exagero, o Corinthians praticamente só olhou o São Paulo jogar, PVC. Mas eu acho que foi mais mérito do São Paulo do que demérito do Corinthians. Acho que o São Paulo jogou muito bem. O que o Vanderlei queria? O Vanderlei colocou o Maicon como primeiro volante, fez uma linha de 4 homens, como o Samir tem dito, né? Inclusive acertou o Fausto Vera ontem, com o Juan Oliveira, para marcar a subida do Wellington. O Fausto Vera, como meia-direita, que esperar bater no Rodrigo Nestor, porque o Rodrigo Nestor sai da ponta para dentro, o Fausto Vera bateria com ele, e ele teria liberdade para o Renato Augusto encostar no Yuri Alberto. Do outro lado, o Rafinha teria companhia mais como um terceiro homem ali na saída de jogo, não ia ter tanto incômodo. Agora, acontece que, por exemplo, uma frase que eu ouvi na hora que o Lucas estava renovando foi: o grupo está muito feliz com a chegada do Lucas, inclusive porque ninguém aguenta mais jogar com o Wellington Rato. E aí o Wellington Rato arrebentou com o jogo no primeiro tempo. Ele erra, é verdade que erra. O craque do jogo foi o Lucas, mas o Rato fez um primeiro tempo exemplar, com erros, mas com um gol e um passe, uma jogada extraordinária. Aí você... Então eu acho que assim, acho que o Vanderlei tinha pouca opção também no banco para mexer. O que mudou um pouco o jogo no segundo tempo foi o cansaço do São Paulo e a entrada do Wesley. O Wesley mexeu um pouco nos últimos 20 minutos, criou 2 boas oportunidades, o chute do Matias Rojas de fora da área, que o Rafael fez uma defesaça, uma grande defesa, e depois, no final, a outra defesa do Rafael, só que já com lance parado pelo impedimento. Eu acho que era difícil parar o São Paulo da maneira como o São Paulo se comportou ontem. O Wellington Rato fez o gol do desafogo, né? Ali no 1-0 para o São Paulo, um golaço, Hernan. Isso que o PVC falou, eu também já escutei. E aí eu escutei uma outra frase que acho que é um pouco complementar ao que o PVC está falando da questão do Rato. O que me disseram foi o seguinte: a chegada do Lucas pode ajudar o Rato a se soltar mais. E acho que a gente viu isso ontem. Por quê? Porque o Wellington Rato não é o jogador que... E ele nem tem esse perfil, porque é um jogador limitado, tecnicamente. Acho que isso nem é ruim. Vamos falar o português bem claro. O Wellington Rato não é um craque. Ele não é um jogador de nível de seleção brasileira, por exemplo. E esse jogador, ele era o cara da bola parada do São Paulo. E, evidentemente, ele estava sentindo isso e muitas vezes ele não performava. Então, tinha muita gente que já torcia o nariz. Não só internamente, mas também de torcida. E aí a chegada do Lucas Moura e a chegada depois do Rames Rodrigues, quando ele tiver já condições, vai fazer com que o cara se sinta um pouco mais à vontade e não tenha esse peso de ser o cara da bola parada. E ontem a gente viu um Wellington Rato muito à vontade e fazendo um golaço e dando assistência, e todo o elenco do São Paulo indo abraçar o Wellington Rato depois do gol e depois da assistência. Então, assim, foi um jogo onde você fala: poxa, agora eu posso jogar dentro da minha capacidade, dentro do meu limite, e jogar com tranquilidade, sem aquele peso de falar: eu sou o homem da bola parada do São Paulo e tenho que resolver todos os problemas do São Paulo. Acho que a chegada do Lucas, a chegada do Rames servem, né, esses dois jogadores, eles ajudam para que o Wellington Rato, por exemplo, comece a se sobressair no negócio. E aí o Wellington Rato ontem mostrou que pode ser útil. Dá uma dividida no protagonismo, né? O Lucas também se retém mais essa responsabilidade. Mas, PVC, só para pegar certinho, a informação no bastidor sobre o Wellington Rato antes da chegada do Lucas, qual que era? Não, a informação era que o grupo estava aceitando com muita felicidade, a chegada do Lucas. Aí uma frase para exemplificar isso, que era uma frase com bom humor, não é uma informação, mas era assim: até porque ninguém aguenta mais jogar com o Rato. Então, tá todo mundo muito ansioso para jogar com o Lucas. Até porque ninguém aguenta mais jogar com o Rato, porque o Rato erra. O Rato é bom jogador, mas o Rato não é um craque. Então,
A informação era: o grupo estava ansioso pela chegada do Lucas, recebendo-o com muita felicidade. E aí, vírgula, até porque ninguém aguenta mais jogar com um rato. Aí tinha um tom de sacanagem ali, entendeu? Entendi.